Empenhorabilidade da pequena propriedade rural. Como funciona? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Cabersan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito, como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a empenhorabilidade da pequena propriedade rural. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar brevemente contigo sobre a empenhorabilidade da pequena propriedade rural garantida na Constituição Federal e também no Código de Processo Civil, tá certo? Como que funciona, quais são os requisitos, o meio de arguição e tudo mais. A gente vai ter como bases legislativas principais aqui para pensar sobre a ideia de empenhorabilidade, sobre o fundamento da empenhorabilidade em si. A gente vai ter como fontes legislativas principais, então, o artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 833 do Código de Processo Civil, tá certo? Lembrando que, se você que está me assistindo trabalha com direito, o jeito bom de estudar processo é com o vademecum aberto, olhando aí outros dispositivos legislativos referidos e tudo mais, tá certo? Então a gente vai começar pela Constituição Federal, o artigo 5º, o inciso mais especificamente 26. Então, Constituição Federal, né, a norma hierarquicamente mais alta, a norma jurídica hierarquicamente mais alta do país. No artigo 5º nós estamos lá nas cláusulas pétreas, nos direitos e garantias fundamentais. E nesse rol de direitos e garantias fundamentais, a gente tem o inciso 26. Eu vou ler aqui o inciso 26 para a gente ver exatamente do que é que a Constituição Federal está falando, tá certo? Então, inciso 26 do artigo 5º da Constituição Federal. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, e aí nós vamos ver a lei depois o que fala, tá? Então, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a gente tem aqui na Constituição Federal alguns detalhes que são importantes. O primeiro, vale a pena lembrar que nós somos um país historicamente muito ligado à propriedade agrária, né, e à produção agropecuária. Isso desde antes do Brasil ser Brasil, né, desde quando a gente era colônia de Portugal, ainda você pensa a história toda, né, capitanias hereditárias e tudo mais, ter propriedade de terra sempre foi algo de extrema importância, né, no arranjo da sociedade brasileira, que vale a pena até de maneira incidental e aqui assim muito superficial também, vale a pena você ler uma série de livros da sociologia brasileira e tudo mais, talvez o livro de um jurista que se debruce sobre a formação do Brasil e tudo mais, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, pode ser bastante interessante de ler, tá certo? Mas, então veja você, a Constituição Federal é de 1988 e ela não ignora a questão da propriedade rural como sendo de extrema importância para a sociedade brasileira. E você tem a propriedade privada, o respeito à propriedade privada como garantia fundamental também, o princípio da ordem econômica lá e tudo mais. Mas para aquilo que nos interessa mais hoje, então, a pequena propriedade rural recebe, já nas garantias fundamentais, um tratamento diferenciado. Será propriedade rural o que for definido pela lei, por delegação da própria Constituição Federal. Ela será empenhorável, ela não será objeto de penhora, segundo o texto da Constituição. Depois nós vamos ver que o Código de Processo Civil amplia isso, tá? Mas, em primeiro lugar, no texto da Constituição, ela não será objeto de penhora se for propriedade rural e atender aqui também na Constituição dois requisitos. O primeiro,
ser trabalhada pela própria família. E o segundo é que essa impenhorabilidade garantida na Constituição seria para pagamento de débitos decorrentes da própria atividade produtiva. Veja, a Constituição aqui, em princípio, não estaria obstando a possibilidade de penhora da pequena propriedade rural para pagamento de outros tipos de débitos. Tá certo? Mas isso, na Constituição, nós vamos ver que o Código de Processo Civil dá uma proteção que aparentemente mais ampla aqui, tá? E aí, ao final, a gente vai procurar ver como que funciona tudo na prática. Bom, depois de 1988, vem então em 1993 a Lei 8.629, que no artigo 4º vai definir o que é a pequena propriedade rural. Então, artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, pequena propriedade rural, assim definida em lei. Em 1993, artigo 4º da Lei 8.629, para efeitos desta lei, conceituam-se. Traz uma série de definições importantes lá, tá? No inciso 2º, pequena propriedade ou imóvel rural. A linha A, as outras duas não foram incluídas na definição legal, tá? Então, a linha A, de área até 4 módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. Tá certo? Então a gente tem ideias que são importantes aqui também. Né? Pequena propriedade rural. O que é pequena propriedade rural? Primeira coisa, ela tem que estar na zona rural. Essa é uma impenhorabilidade que, se o imóvel estiver na zona urbana, ele não se enquadra como pequena propriedade para fins rurais. Ah, professor, mas não tem discussão sobre isso no judiciário e tudo mais? Até tem. Mas a gente está pensando aqui no que é garantia legal, tá certo? Então, imóvel situado na zona rural. Depois, tem que respeitar a fração mínima de parcelamento. Como assim fração mínima de parcelamento, professor? É assim, aquilo que é a área mínima para poder ter matrícula autônoma. Eu não estou entendendo nada, professor. É assim, vamos pegar o exemplo, o município daqui de onde eu falo, Londrina. Né? A parcela mínima, a fração mínima de parcelamento são 2 hectares, ou seja, 20 mil metros quadrados. Você não consegue uma matrícula autônoma na área rural aqui de 10 mil metros quadrados, por exemplo. Tá certo? Então, tem a fração mínima de parcelamento e, para se enquadrar como pequena propriedade rural, não pode ter mais de 4 módulos fiscais. Professor, mas como que eu fico sabendo qual que é o módulo fiscal? Saber qual que é o módulo fiscal, você pode consultar lá pelo site do INCRA, que é um site do governo brasileiro. Então você vai ver lá o .gov.br e tal. No site do INCRA você tem a consulta aos módulos fiscais, você seleciona a unidade da federação e depois o município e vê lá nesse município qual que é a fração mínima de parcelamento, qual que é o módulo fiscal ali também, aparece uma série de outras informações, mas para o que nos importa aqui, você vai encontrar lá. Você encontra em sites de cada estado também, tá? Mas você tem esse centralizado lá no INCRA, você dá um Google, módulo fiscal, INCRA, você vai conseguir achar sem dificuldade. Para você ter alguns exemplos, em Curitiba, capital aqui do estado do Paraná, o módulo fiscal é de 5 hectares. No município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, também é de 5 hectares. Ou seja, será pequena propriedade rural aquilo que em Curitiba ou em São Paulo tiver até 20 hectares. Por quê? Porque é pequena propriedade rural aquilo que tiver até 4 módulos fiscais, segundo a lei lá de 1993. Tá certo? Então, a conta é razoavelmente simples. Ô, professor, mas você imagina um município do tamanho de São Paulo, que tem ainda alguma área rural, mas você tem áreas rurais de perfil muito diferente. Mas é para o município inteiro o parâmetro é o mesmo. Tem outros exemplos aí, professor? Tem Londrina, por exemplo, de onde eu falo, 12 hectares o módulo fiscal, ou seja, 12 vezes 4, 48.
Então, até 48 hectares é aquilo que se pode cogitar da configuração de pequena propriedade rural, inclusive para fins de empenhorabilidade. Você tem o enquadrar-se como pequena propriedade rural, tem reflexos para reforma agrária, também para uma série de coisas. O que a gente está falando hoje é da empenhorabilidade, né? Você pega Olímpia, no interior do estado de São Paulo, belíssima cidade onde eu cresci, o módulo rural é de 20 hectares, ou seja, em Olímpia será considerado pequena propriedade rural para os fins da lei até 80 hectares. Você já deve estar imaginando aí que tem pessoa que você conhece que tem uma propriedade rural na família que chama de fazenda, por exemplo, mas que se você for aplicar isso aqui, a fazenda, no fundo, juridicamente falando, é uma pequena propriedade rural. Menos em um município como Olímpia, por exemplo, e muitos outros, né, em diversas unidades da federação, 20 hectares, cada módulo fiscal. Em Palmas, aqui no sul do Paraná, 24 hectares é o módulo fiscal. De maneira que, se não me falham muito as contas aqui, 96 hectares é o que a gente teria em Palmas, no Paraná, como limite aí da configuração da pequena propriedade rural. Tá certo? Bom, em 2015, Código de Processo Civil de 2015, são impenhoráveis. Inciso 8º, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, ou seja, a gente aplica aqui também a Lei 8.629 de 1993 para integrar, não é? E a gente aplica aqui esse regramento aí que é reunido lá pelo INCRA também para entender qual que é o módulo rural em cada município. Então, voltando, lá no inciso 8º do artigo 833, são impenhoráveis. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que é trabalhada pela família. Então, o que fica como requisito aqui no artigo 833 é o fato de essa propriedade ser trabalhada pela família. Tá certo? E aí, vou te dizer que há aqui algumas importantes questões que podem dar margem para discussão. A primeira, o equivalente no código anterior do artigo 833, no caput trazia a seguinte expressão: são absolutamente impenhoráveis. O artigo 833 não fala mais do absolutamente, fala são impenhoráveis, de maneira que há na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, decisões sugerindo que a impenhorabilidade não seria mais absoluta, que seria uma impenhorabilidade em princípio, que poderia haver penhora se ficar caracterizado que não há outros meios de efetivação da execução. Professor, mas essa é uma impenhorabilidade que está garantida lá na Constituição. É, mas veja que lá na Constituição a impenhorabilidade que está garantida ela parece menos abrangente, não é verdade? Porque lá, além de figurar como pequena propriedade rural, segundo o que a lei define, de precisar ser trabalhada pela família também, tem o detalhe de que a impenhorabilidade que está referida lá é uma impenhorabilidade diante dos débitos decorrentes da atividade produtiva, aparentemente, sempre que há a possibilidade de interpretação, há a possibilidade de controvérsia também, mas é defensável aqui, parece uma interpretação no sentido de que para outros tipos de débitos a impenhorabilidade não estaria garantida na própria Constituição Federal. Tá certo? Um segundo ponto é esse, desde que trabalhada pela família. Quer dizer, pode ter empregado também? Ou seja, a família trabalha, mas tem auxílio de outras pessoas? Tem limite para o número de empregados? Basta que uma pessoa da família trabalhe? A família tem que tirar exclusivamente dali o seu sustento? Se não for exclusivamente dali, existe um percentual importante de proporção de que esse sustento venha daquela propriedade rural? Pode haver um grupo de propriedades rurais que em conjunto não extrapole esses 4 módulos. Por exemplo, podem ser 4 propriedades aqui em Londrina de 20 hectares cada e em conjunto elas serem impenhoráveis. Vejam, são questões para as quais a lei não dá uma resposta tão bate-pronta assim, e é aquilo que eu já comentei em vídeos aqui algumas vezes, a gente comenta toda semana no escritório: meu Deus do céu, como direito é difícil, né?
tá bom? Então tudo isso vai depender um tanto de interpretação. É importante que você procure conhecer e trabalhar com a jurisprudência do tribunal em que você vai precisar argumentar aí ou a impenhorabilidade ou eventualmente a possibilidade de penhora, dependendo de por que lado você estará argumentando, tá certo? Né? Tá bom? Bom, professor, mas na prática pode acabar acontecendo a penhora. Vem o exequente, faz o pedido lá, a penhora é efetivada. Isso é bem verdade. E aí, a defesa do executado em relação a essa impenhorabilidade, ela vai seguir a lógica das defesas dos executados em geral. Então, se a gente tiver lá no prazo para os embargos a execução e já tiver penhora, é objeto também dos embargos à execução. Você vai ver isso lá no artigo 917. Se for um cumprimento de sentença, estiver no prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, isso também é objeto lá da impugnação ao cumprimento de sentença. Vai ver isso no artigo 525, assim como você verá nesses dispositivos também, que se a penhora ocorrer depois, ela poderá ser arguida a impenhorabilidade por simples petição no prazo de 15 dias a partir da ciência nos próprios autos. Tá certo? Bom, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha percebido e tenha aprendido algumas coisas para as quais você talvez não tivesse se atentado tanto. Queria pedir desculpa porque é um assunto que é um tanto quanto complexo, então leva um tanto de tempo também, né? Mas por qualquer eventual redundância, repetição excessiva aí, você me desculpe. Mas eu espero que tenha sido interessante, você tenha aprendido coisas diferentes, tá bom? Queria te pedir para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste e por que é que esse vídeo te interessou. Eu fico muito feliz por saber até onde os vídeos estão chegando. Na medida do possível, eu também gosto bastante de, apesar de toda a correria, interagir com o público aqui do canal por meio dos comentários aqui embaixo, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre as defesas do executado. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, para me seguir lá no Instagram e no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.